para quem não me conhece, está entrando pela primeira vez, meu nome é Renata Borges, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou diretora da Cognitiva, Centro de Terapia. E a nossa clínica, né, quando começou a pandemia, a gente estabeleceu que a gente faria essas lives para poder ajudar as pessoas no enfrentamento dessa situação. Então, a gente tem feito pelo menos umas 2 lives por semana, às vezes 3, dependendo da semana. E aí, quem já não conhece a gente já fica conhecendo e pode ir acompanhando a gente aqui, que a gente tem sempre assuntos interessantes para a gente discutir agora. E hoje eu convidei a Laila, que é geriatra, para ela falar um pouquinho com a gente discutir sobre o idoso, nesse momento, o que a gente está observando, tem muita coisa interessante acontecendo. Então, eu queria que ela primeiro se apresentasse para vocês rapidinho e a gente já começa. Bom, meu nome é Laila, né? Muitos me conhecem como Laila Junqueira aí no âmbito profissional. Eu fiz formação em clínica médica e depois em geriatria. Trabalhei muito tempo só com clínica médica e agora estou um tempo grande já só com a geriatria, em atendimento domiciliar, em atendimento em consultório, né? E numa empresa que eu já estou há 5 anos, que chama Clínica Mais Receita Saúde, onde a gente tem uma abordagem multiprofissional dos pacientes, uma abordagem bem rica, que tem feito muita diferença assim, no cuidado das pessoas idosas. Além dessa clínica, eu trabalho no meu consultório particular também, onde hoje a gente tem ali já uma equipe junto também, que dá uma assistência grande. E atualmente eu estou num projeto grande envolvido aí com assistência aos pacientes com Covid também no norte de Minas, e que inclui uma equipe maravilhosa também. Acho que essa é a ideia da geriatria, né? A gente está tentando sempre em equipe para poder abranger o cuidado mais integral mesmo, né? Pois é, aí outro dia a gente estava conversando, eles estão falando que sua voz está baixa. Se você puder falar mais alto um pouquinho, eu sei que você é delicada, amor, mas a gente, né? Mas aí, o que acontece? A gente outro dia estava conversando e aí eu já vou fazer uma pergunta para ela. E já vou começar aqui. Gente, quem estiver gostando, dá as curtidinhas lá para chamar outras pessoas para a live. Se quiser chamar um amigo ou uma amiga para ver, é só clicar no aviãozinho ali embaixo. Mas olha só, a gente estava, quando a gente iniciou a pandemia, eu acho que nós, profissionais da área da saúde, eu acho que todos nós nos sentimos ameaçados de várias formas, e principalmente dentro do nosso trabalho, com receio dos nossos pacientes, né? Eu acho que isso foi geral. Foi uma das coisas que aconteceu comigo, assim, eu tive uma certa um certo receio de agravarem os casos que eu via dentro do consultório, de aumentarem ainda mais os casos, e até por isso que nós criamos essa força-tarefa, até com as lives, foi para dar esse suporte extra, fora do suporte que a gente já dá no consultório para as pessoas, porque a gente imaginou, pronto, agora vai ser muito difícil. E eu imagine, a gente outro dia estava conversando e você também estava comentando sobre isso, sobre essas expectativas. Como é que foram essas expectativas iniciais com relação ao idoso? Qual que era a ideia inicial com relação ao idoso? Pois então, Renata, na verdade é uma preocupação não nossa individual, realmente uma preocupação mundial, né? Assim, várias sociedades internacionais, a OMS inclusive, né, fizeram documentos mesmo direcionados especificamente ao público idoso, né? Porque uma vez que já é o público com maior potencial de fragilidade, esse grupo, mais uma vez, sendo um grupo aí de maior risco, né, para as complicações aí da pandemia. Então, o grupo que precisava de um foco maior, que precisa ainda, né, de um foco maior ainda no isolamento, nas medidas restritivas, realmente a nossa preocupação foi muito grande, ainda de que né, o que é necessário atualmente para poder conter a pandemia gerasse outros adoecimentos. Né, o adoecimento do isolamento, a questão psíquica mesmo do isolamento,
o sofrimento mental, a angústia, a ansiedade associada ao temor da doença, ao temor das complicações, a vulnerabilidade, né, do risco maior de morrer, porque, afinal de contas, ser o grupo de maior risco traz muito esse pensamento da iminência da morte, do risco maior mesmo de ser o acometido, e a gente, então, teve uma expectativa muito grande de qual a direção que isso ia tomar em cada paciente específico, né, no individual e também no grupo. Como que a gente poderia fazer ações em grupo para poder cuidar dessas pessoas de uma forma eficaz, respeitando o isolamento, né, que a gente precisa ter, sem expor essa pessoa, esses indivíduos a outros riscos, mas ao mesmo tempo sem afastar deles de forma a trazer riscos maiores para eles. Então, tinham todo um receio com relação a tudo isso, né? Porque a gente já sabe que já ia ser, que já é difícil, né? E além de tudo, a gente tinha a vulnerabilidade ela já existe. Porque se a gente for pensar, a vulnerabilidade do idoso ela já existe. Agora, só que a gente criou um fator de estresse extra que vem externo e que a gente já sabe que vulnerabilidade mais estresse para o adoecimento, a gente sabe que é um festival, né? Porque o adoecimento ele se dá quando tem a soma desses dois fatores, a vulnerabilidade e o estresse. Então, o idoso já tem um fator de vulnerabilidade mais alto, além de tudo, tinha um estresse externo acontecendo que poderia vir, né? E aí a gente costuma prever algumas coisas nesse sentido. E aí era o que a gente estava conversando, né? Que você colocou aquele dia que, na realidade, muitas dessas expectativas não aconteceram bem assim. E aí conta pra gente, que eu acho que isso é muito legal. Pois é, e aí, né, hoje já vivendo aí, a gente de março para cá, a gente já tem um período aí de 4 meses desde o início desse movimento todo mundial, e muitas coisas, infelizmente, se confirmaram, né, as pessoas movidas pelo medo aí, do temor de entrarem em contato, realmente as pessoas estão adoecendo muito de outras coisas, né, outras causas orgânicas, tratáveis, que já tem um tratamento preconizado muito específico e eficaz, as pessoas pararam de buscar auxílio para isso, então elas passaram a algumas vezes morrer ou ter complicações crônicas dessa falta de cuidado para as doenças que são tratáveis, né, e curáveis. Então, mas isso é importante a gente ressaltar aqui, porque eu acho que muita gente aqui que está assistindo pode passar essa informação para frente, isso aí que você está dizendo, que é importante que as pessoas não deixem de ir ao médico, que isso é um fato muito importante que precisa ser ressaltado e que a gente tem que falar com as pessoas que, diante de necessidades, que eles não deixem de buscar por receio de pegar o Covid ou qualquer outra coisa. Elas têm que buscar atendimento médico, né? Isso, porque a gente, quando surgiu a recomendação fique em casa, fique em casa se você estiver bem, né? Não é fique em casa estando doente, né? Precisando de cuidado. E às Sim. vezes o temor mesmo de uma doença até então desconhecida gerou nas pessoas essa situação. Não, eu não saio de casa independente do que acontecer, né? Então, a gente tem tido, na Clínica Mais 60, a gente faz atendimento de teleconsulta dos pacientes, de rotina, né? A gente substituiu as consultas de rotina presenciais pelo teleatendimento para monitoramento desses pacientes, e muitas vezes a gente reconheceu situações inusitadas, né? Que tinha caído em casa e estava sem andar há 15 dias e não procurou assistência, né? Ele ficou ali achando que aquela era a melhor opção. Por quê? Pelo temor de ser contaminado pelo Covid, ele acabou incorrendo em outros riscos. Em outros riscos, Ao mesmo tempo, a questão das doenças crônicas, né, elas precisam muitas vezes de um controle mais próximo. Então, uma vez que a gente já tem 3, 4 meses, né, 4 meses aí de isolamento, a gente já tem que pensar que está na hora de cuidar dessas doenças para realmente elas não compensarem, né? Então, esse cuidado, esse acesso próximo é essencial, porque não existe, né, a pessoa que fique que tenha sanidade e saúde mental se ela não estiver com saúde física, né? As coisas são muito entrelaçadas, elas caminham muito juntas. E daí a nossa preocupação, né? Não adianta só eu evitar que essa pessoa contamine
pelo coronavírus, mas é preciso também que ela esteja saudável para que ela tenha uma imunidade mais eficiente, saudável física e psiquicamente. E como cuidar desse psiquismo no momento de teórica solidão, teórico isolamento? Porque o quadro era um pouco assim, grave na nossa visão. Era assim, tipo, quase como era uma coisa meio catastrófica, né, inicialmente. E o que a gente está vendo, assim, claro que tem situações que estão gravando, a gente está vendo, a gente não pode também fechar os olhos para isso e dizer, olha, outro dia eu li numa uma revista, diz que os antidepressivos estão sendo receitados 20% a mais do que antes da pandemia. Então, aumentou-se a quantidade de vendas de antidepressivos. Então, realmente, a gente percebe que está acontecendo. E dentro do consultório, a gente tem visto assim, várias pessoas procurarem ajuda. Agora, um pouco disso que a gente. Eu, por exemplo, algumas das minhas observações que eu tinha iniciais, elas não só não se confirmaram, como se mostraram assim, algumas coisas, eu tive algumas boas surpresas, alguns pacientes graves, eles depois da pandemia eles melhoraram muito. Então, o pós-pandemia, durante a pandemia, né, a pandemia em si trouxe outras realidades que, assim, outro dia, o doutor Almir, não sei se você conhece, ele falou com a gente que teve alguns que estão relatando que estão dormindo melhor. Então, tem idoso que está dizendo que está dormindo melhor, que está melhor o sono, não precisa mais de remédio, antes tomava, agora não toma mais. Então, a gente está vendo uma realidade que a gente não esperava. Na realidade, a gente estava tendo uma percepção de que ia ser progressivo o aumento dos casos. E a gente está vendo algumas situações, sim, realmente, esses casos, o idoso caiu dentro de casa, não buscou ajuda, não buscou ajuda para uma outra doença que ele teve, porque não queria ir ao hospital. Então, isso é complicado e a gente precisa falar. Mas, por outro lado, tem alguns que nos surpreendem, né? Pois é, e aí entram os pacientes que já tinham algum adoecimento psíquico, né, que já estava às vezes com o humor alterado, e essa pessoa de repente ela melhora, né? E isso chama muito a atenção, porque ela melhora no momento, né, assim, em que os pensamentos globais estão todos ligados a pensamentos ruins, expectativas ruins, e ela inusitadamente melhora. E isso mostra muito para a gente como que muitas vezes os fatores individuais, né, que contribuem para um estado de alteração de humor numa pessoa não necessariamente são os que a gente considera, né? O recurso que cada um tem para trabalhar com aquela situação é muito diferente mesmo. E o fato de muitas pessoas não estarem mais sofrendo a pressão que tinham antes para estarem socializando, né, para estarem nos eventos, para dar conta de fazer coisas que às vezes elas não dão conta mais, mas a família quer que faça, né, o cuidador quer que faça, o acompanhante quer que faça, filho, marido, a nora, né? São muitas pressões e a gente percebe que algumas pessoas melhoraram. Então, mostra que numa situação onde que ela pôde focar nela mesma, né? Que ela está ali sozinha, ao livre cuidado dela mesma, onde ela pode exercer a autonomia dela plenamente, ela melhorou, né? E ao mesmo tempo, a gente percebe que isso para a gente é um aprendizado, né? Então, o que é que a gente tem que medir para individualizar essas orientações para cada pessoa? Né? Então, será que a gente tem que ser o intermediário entre essa pressão, essa expectativa que existe aí de que todo idoso tem que ser robusto, tem que fazer tudo que é demandado, né? De cognitivo, de social, de trabalho, de atividades com a família, com os amigos? Será que realmente todos os idosos dão conta disso sem isso causar sofrimento? Né? Acho que a pandemia está deixando claro que não, assim, não é todo mundo que dá conta dessa pressão de que ele tem que ser produtivo, ele tem que estar ativo, né? Às vezes ele precisa de um tempo maior mesmo, né? E isso é interessante, isso que você falou agora, porque semana passada eu tive uma conversa com o Nuno Cobra Júnior e ele falou sobre essa pressão que a sociedade gera nas pessoas do ter que estar produtivo.
né? E eu acho assim, realmente é positivo que a gente esteja produtivo, claro que é positivo, mas o ter que estar produtivo, isso não é uma coisa positiva para nós, na hora que a gente fala assim, eu tenho que, tudo que gera obrigação gera um tipo de sofrimento, né? Claro que a gente cumprir com as nossas obrigações, você no final do seu dia, quando você termina um dia que você tinha uma série de coisas para fazer e você fez aquilo tudo, você fica super feliz com aquilo. Não estou dizendo que é ruim você ter obrigações, pelo contrário, isso faz parte da vida. Mas eu estou falando assim, quando a gente cria uma obrigação, às vezes, desnecessária, isso gera sofrimento. Porque tem algumas coisas que elas não são uma obrigação, né? Então, assim, a gente não precisaria ter isso como uma obrigação. Então, o idoso, eu quero que ele faça uma viagem, ele não quer fazer uma viagem. Então, será que ele teria que fazer a viagem? Né? Então, a gente tem. E eu acho interessante, porque na hora que eles estão em casa e eles podem ficar em casa e isso está tudo bem dele ficar em casa e ninguém está obrigando ele, ele se sente mais relaxado. Porque ele fala: não, agora eu estou na situação confortável que eu queria e está tudo bem. Eu não preciso fazer aquela viagem que está todo mundo me obrigando a fazer. Né? Eu não preciso estar preparado e pronto para tudo o tempo todo, né? Isso é muito simbólico, né, Renata? Tem alguns pacientes que isso era muito nítido, assim, né? A dificuldade da pessoa se cobrando, né? Porque é aquela sensação que muitos idosos trazem, que é isso, né? Assim, o meu corpo não acompanha mais o que a minha mente dava conta, e dá conta atualmente. E isso a pessoa já se cobra muito. Ela gostaria de fazer aquilo tudo que ela fazia antes e que ela gostaria, né? E que ela se sente, que a mente considera capaz de fazer. Mas quando ela vai fazer, ela não dá conta. Isso gera uma frustração já muito grande, né? E às vezes quem está em volta fala, não, mas você tem que dar conta. E a pessoa não dá, né? Não dá e fica esse embate, né? E esse embate gera um desgaste psíquico grande, intenso, e muitas vezes gera esse impacto. Então, o que ficou muito claro, assim, é que a gente tem que cada vez mais, e para tudo mesmo, para todas as recomendações, buscar reconhecer qual que é a característica daquele indivíduo, né? O que ele realmente precisa, né? Somar com a característica da personalidade, reconhecer ali. Peraí, tá falhando aqui. Laila, não sei se para os outros tá falhando. Rodou aqui, não ouvi. Pode repetir? Tá falhando? Deixa eu ver se eu troco. Tá falhando a sua imagem. Sua imagem ficou alterada aqui. Aqui, ó, já estou escutando aqui, ó, a Thelma falando. Tem 55 anos e já não fazer tudo o que eu fazia e tem vontade de fazer. É muito frustrante, realmente, né? Então, assim, a gente já não dá conta de fazer determinadas coisas, né? A Laila saiu aqui, deve ter tido um probleminha lá e eu vou continuar aqui e ela volta daqui a pouquinho. Mas eu acho que a questão é o seguinte: o que eu acho que é importante a gente entender nessa fala da Laila aqui, que era uma discussão que a gente estava tendo. Já estou aceitando ela aqui, peraí. Que era essa discussão que a gente estava tendo. A gente pode fazer as coisas, podemos, dentro do limite de cada um, né, Laila? Eu acho que o que eu estava colocando é assim: a gente pode fazer as coisas, podemos, mas dentro do limite. As pessoas têm limites, né? Eu acho que assim, é claro que a gente pode se esforçar para fazer um pouquinho a mais cada dia. Eu acho que a gente pode, né? Hoje uma atividade física, hoje eu dou conta 5 minutos, amanhã eu vou tentar 7, depois eu vou tentar um pouquinho mais. Mas assim, eu acho que a gente também tem que ter um certo cuidado de falar assim, não tem que fazer 1 hora. E isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Eu falo, olha, eu não tenho que me obrigar a fazer 1 hora, porque eu fazia 1 hora lá para trás. Hoje eu já não dou conta de fazer 1 hora, mas está tudo certo se eu não faço 1 hora.
Então, eu acho que essas cobranças assim são muito difíceis muitas vezes. E eu acho interessante isso que você colocou, porque existe uma questão assim. O que eu vejo que a gente começa a observar é que respeitar, eu acho que é um grande resgate para o idoso, a família respeitar algumas situações. Eu acho que é uma grande fonte de resgate quando a gente fala. E existem outras, porque você outro dia estava falando comigo sobre a questão da conexão familiar também. Quais são os resgates que alguns idosos, outros estão tendo agora com a Covid, que muitos idosos foram para a casa dos filhos, né? Ou os filhos voltaram para a casa dos pais, e isso tem sido positivo para muitas famílias, né? Algumas têm tido alguns problemas, mas outras têm tido um resgate muito grande nisso, né? Aí conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho muito interessante a gente falar disso, porque acho que as pessoas estão com muito medo de ficar, às vezes, perto do idoso, de cuidar do idoso. Ah, não, eu posso ser o vetor, eu posso levar o problema para ele. E eu acho que isso pode ser resgate, inclusive, né? Pois é isso assim que eu tenho tentado levar, assim, e eu acho que é importante que todos nós, a gente entenda isso e partilhar isso com quem estiver por perto. A questão do tanto que cada um dá conta, né? Do isolamento que está sendo feito e de todas as intervenções, é a pessoa que tem que pautar. Olha, eu dou conta disso. Eu dou conta de fazer um isolamento total e estou bem assim, né? Tem pacientes, tem indivíduos que dão conta e que estão felizes fazendo isso. Ok, né? Isso é uma segurança máxima nesse momento, ótimo. Se a pessoa não dá conta e por isso ela está adoecendo, a gente precisa, quanto profissionais e quanto familiares e quanto amigos, perceber isso e intervir com a maior segurança possível, mas para que a pessoa fique bem. Então, tem idosos que estão precisando retomar alguns graus de contato social, né? Então, seja com o filho voltando para morar em casa, né? Seja com encontros mais rápidos mesmo num jardim, numa área externa, encontrar com os netos, com os familiares, né? Sem contato físico muito próximo, e isso tem feito toda a diferença, né? A gente conseguir perceber o que é que cada pessoa dá conta, o que ela precisa, porque ela precisa ficar bem psiquicamente, porque senão ela deprime. Quando deprime, o sistema imune realmente piora também, as funções aí vitais todas vão piorar, e aí a pessoa realmente fica mais susceptível ao adoecimento pelo coronavírus, né? E a gente teve algumas experiências muito bacanas de idosos que já têm alteração cognitiva, né? Que tem aí quadro demencial, e que essas pessoas estavam há muito tempo sendo cuidadas por cuidadores contratados, né? E o tempo todo sem familiar próximo. No contexto da pandemia, essas pessoas passaram a ser cuidadas pelos familiares, filhos, às vezes sobrinhos, e nesse contato, essas pessoas melhoraram vários aspectos cognitivos associados ao cuidado por um familiar. Porque quando o indivíduo é cuidado por um familiar que reconhece ali quem é aquela personalidade, quem é, porque muitas vezes o cuidador não, ele está vendo ali um paciente nisso, ele não sabe quem é aquela figura, qual é a história Não daquele sabe da indivíduo. história, não sabe estimular, né? Ele não sabe estimular, ele não sabe da história, ele não sabe perguntar sobre um assunto que aquela pessoa gostaria de falar ou questionar algo da vida dela que ela pode. Porque muitos dos idosos com demência, eles têm. Muitos não, né? A grande maioria lembra dos quadros lá para trás, das coisas lá para trás, e eles gostam de falar sobre isso. E isso para eles é importante, né? Isso muda o humor da pessoa, né? Muda o Claro, tanto de comportamento que a pessoa vai ter, muda o tanto de medicação que ela precisa para ficar bem, né? Então, assim, o sim. contato com as pessoas que trazem a memória dela mais antiga à tona e que valorizam o que para ela é importante faz total diferença, né? E em vários casos a gente percebeu isso. As pessoas melhoraram ao ser cuidadas pelos familiares. É claro que existe, né, uma dificuldade grande de logística, muitas vezes associada, mas onde que a gente percebe que mesmo nas dificuldades maiores,
a gente tem aprendizados e tem ganhos, né? Então, como que a gente vai trazer isso depois para um aprendizado pós-pandemia, né? Como que a gente vai, que lição que a gente vai tirar dessas situações, né? Que a gente questiona muito na geriatria e a gente realmente luta muito contra isso, que é o excesso de medicalização do idoso, né? E isso é um desafio enorme, né? Então a gente está sempre na contramão, assim, muitas vezes de outros colegas que às vezes tendem a hipermedicalizar, e na geriatria não, a gente quer o contrário. Qual é a dose mínima que eu consigo esse efeito? Qual é a quantidade mínima de intervenção medicamentosa que eu posso fazer para esse indivíduo ter o máximo de saúde, de qualidade de vida? Né? E aí a gente percebe que muitas vezes, e na maioria das vezes mesmo, as intervenções no ambiente, no contexto, na forma de estímulo, elas trazem muito mais bem e de forma muito mais duradoura do que as outras intervenções. Né? Então, isso para a gente é um alerta muito grande de coisas que a gente tem que realmente mudar na nossa prática. Né? E às vezes não são coisas. Falar isso é um cuidado que exige tempo demais e logística demais. Não é. É pegar um álbum de fotografia e mostrar para a pessoa. Né? É colocar uma música que aquela pessoa gostava, que você sabe que vai trazer uma memória afetiva boa para aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não estava nem falando, começa a falar, canta um trecho da música, levanta e... Às vezes a pessoa estava lá hipoativa, né, em outro mundo há muito tempo, e você faz esse tipo de estímulo, trabalha com a emoção e a pessoa melhora. Né? E a pessoa tem a comunicação. Então, isso é muito rico e a gente percebeu durante a pandemia, recebeu vários relatos disso. Então, é um aprendizado mesmo de que a gente tem que investir cada vez mais nisso. A participação com os colegas da terapia ocupacional, da fisioterapia, né? Eles fazem muito isso, assim, de uma forma muito intensa no dia a dia das pessoas, né? Aquela coisa do atendimento 2, 3 vezes na semana. Então, eles conseguem fazer esse estímulo. Mas isso não é uma coisa completamente disseminada para todos, né? Os colegas que atendem. E isso pode ser feito, né? E eu acho interessante tudo isso que você está colocando, porque a família tem um papel muito importante. E até eu tenho que lembrar uma coisa aqui, que semana que vem, essa semana, não, semana que vem, domingo, né? O primeiro dia da semana, dia 26, é dia dos avós, gente. Então, isso é o dia dos avós, é dia 26, é um bom dia da gente utilizar aí com os idosos e festejar os nossos idosos. E eu acho que é bem importante tudo isso que você colocou da família, porque quer dizer, você pode estar próximo, pode, você pode ir lá visitar com aquele distanciamento necessário, mas você pode visitar. Você não precisa ficar em casa, você pode ir fazer, né? Então, assim, eu vejo meus pais, a gente vai à casa dos meus pais, tem uma varanda, eles ficam na varanda, a gente fica na rua ali conversando e vai. Eu tenho uma tia que ela mora no primeiro andar. Outro dia, essa semana foi aniversário dela, nós fizemos uma serenata para ela. Ela chorou, emocionou, falou que foi um sucesso, que ela nunca ficou tão feliz, nem sei se ela está aqui hoje, mas ela às vezes ela assiste as minhas lives. E ela falou com a gente que foi a maior emoção da vida dela. E a gente fez uma serenata para ela na rua. E ela mora no primeiro andar de um prédio, ela foi para a janela e da janela ela ficou assistindo. Então, quer dizer, por que não fazer outros tipos de conexão? A gente vai ter que mudar a forma de se conectar, mas a forma ela é possível da família estar fazendo isso de outros jeitos. Então, eu percebo que tem que ser modificado. E a gente pode trazer essa modificação lá para frente também, sim. Porque é interessante, porque muitos idosos que não mexiam no computador, no celular, com as redes sociais, nem tinham, né? Tem muita gente que não tinha Instagram e que criou Instagram agora.
né? Eu tenho idosos aí, não sei se algum deles está aí me assistindo hoje, dos que já me retornam de vez em quando, mas eu tenho alguns idosos com 80, 90 anos que me seguem o meu Instagram e dão retorno no Instagram falando que estão gostando das lives, que estão acompanhando as lives e que estão achando bom. Então, quer dizer, a gente está aproximando uma coisa que era antes geracional, os jovens só é que dominavam. A tecnologia é uma coisa dos jovens. Os jovens é que dominam as tecnologias, o idoso não entende nada das tecnologias. Era até um preconceito e uma ideia que já estava meio partilhada hoje. E agora eu estou vendo muito idoso aprendendo coisa com neto, neto dando aula para o avô, o avô dando aula para neto, usando as tecnologias. Então, a gente pode utilizar essas tecnologias de diversas formas a partir desse momento também, porque depois, quando a pandemia terminar, eu espero que as pessoas continuem conectadas das duas formas, que seja da forma física, mas também que a gente possa utilizar mais de uma forma virtual, que a gente não usava muitas vezes por um certo comodismo, ou conforto, ou até pelos idosos não saberem muito como manipular, né, as redes, como usar isso, né, de uma forma legal, e agora eles estão aprendendo. Então, eu acho assim, e uma coisa que me chama a atenção, que eu quero destacar e que eu falo isso sempre, é que eu acho que o que mais me preocupa com o idoso na atualidade, independente dessa questão do que nós estamos vendo hoje com relação ao Covid, é que o idoso, no mundo atual, ele perdeu um papel extremamente relevante e importante, que era o papel de transmissão cultural. O idoso, ele era o responsável pela transmissão cultural. E aí, a partir do momento que nós passamos a dar muito valor à juventude e ser jovem, quanto mais jovem a pessoa parece, melhor e tal, nós tiramos, de uma certa forma, a sabedoria, né? Você lembra, a gente fala assim, nas tribos mesmo, o sábio é o cacique, que é o mais velho, o velho lá é o que é o reverenciado. Isso ainda, nas culturas mais primitivas, isso ainda está presente, mas nós hoje, houve um aprendizado, não é um aprendizado, houve uma desvalorização desse saber do idoso. Ah, não, nós sabemos de tudo, nós estamos mais rápidos, nós já conhecemos tudo, estamos conectados, a gente sabe de coisas que você não sabe, mas espera aí, a vivência eles ainda têm. E a vivência nós não temos do jeito que eles têm. A transmissão de valores é feita pelo idoso. Se a gente deixar e perder os valores que eles têm, e a gente não se conectar com esses valores, a nossa sociedade perde muito. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu acho que a gente pode estar agora, com essa pandemia, a gente pode começar a resgatar. E eu entendo que isso seria importante para nós, né, para todos nós, né, porque nós estamos envelhecendo, eu estou envelhecendo também, e eu acho que é importante que a gente possa continuar valorizando essa transmissão cultural, esse saber do idoso. Vamos lá, deixa eu entender, me conta como é que era na sua época, como é que vocês faziam assim, como é que a gente faz agora? Deixa eu pensar, deixa eu ver se tem alguma coisa que me fala que é muito importante. Os médicos idosos, agora na pandemia, tem vários aí dando lições, né? Então, isso é relevante, isso. Como é que você vê isso? O que você me fala disso? Pois eu acho que o psiquismo mesmo do envelhecimento, né, do adulto que envelheceu, que é o adulto velho, realmente esse psiquismo, essa pessoa que envelhece de uma forma saudável mesmo, ela traz esse benefício todo para ela e para quem está em volta mesmo, sabe? E isso é poucas vezes reconhecido, porque as pessoas focam muito nas perdas inerentes que a idade traz e passam a não reconhecer ali mais aquele indivíduo com toda a sabedoria, com toda a experiência que ele carrega. Existe uma confusão nisso, né? Porque o corpo envelheceu, as pessoas entendem que a pessoa perdeu capacidade também psíquica, e não perde, né, Renata? Não perdeu. Né? Tirando aquelas pessoas com patologias específicas e tudo.
Mas, então, acho que a nossa sociedade, infelizmente, aí, um foco muito americanizado e consumista, a gente quer o novo e com pouca duração e por pouco tempo, né? Assim, e é uma questão de uma cultura que ainda está amadurecendo, eu acredito, né? E que é uma questão muito de valores culturais que a gente tem que resgatar mesmo, porque é isso, são conhecimentos que uma pessoa já idosa traz e que realmente são muito ricos e que eles precisam ser compartilhados mesmo, né? Isso para a sociedade é um valor enorme. E que a gente percebe, retomando aí, já que você recordou aí do Dia do Idoso, né? Dos avós, é que é isso, né? O papel dos avós na formação, né? Das crianças, dos jovens, de transmitir isso. Olha, é uma sabedoria Sim. diferente, é a importância que ele transmite ali. Né? E nesse dia dos avós e nos outros também, mas nesse dia marcar isso, olha, né? Você é o responsável por toda essa família que está aqui. Olha a importância dessa figura, né? Que permitiu que todos os outros viessem, o que ela construiu, né? O que ela trouxe para essa família toda, em termos de valores, de criação, de formação, de condições para a família toda hoje estar, né? Essa gratidão que a família tem que ter às pessoas mais velhas da família por terem permitido a todas elas estar onde estão hoje. Se não fossem os mais velhos, os outros não estariam, né? Então, é uma questão muito de valorização mesmo e valorização na essência, né? Não é a valorização banal porque o idoso é importante, é porque é mesmo, né? Não é uma coisa de marketing, é porque é mesmo e ali está construída uma história do povo mesmo, a nossa história. E se a gente não reconhece isso, fica essa coisa de banalizar, né? E no dia a dia, o que a gente precisa muito, eu acredito, é de realmente ouvir o que as pessoas têm para falar. E às vezes as pessoas estão ali realmente repassando conhecimentos e tentando, né, assim, muitas vezes com muita intensidade passar as coisas e as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão ali correndo, desatentas com suas próprias mídias e com as suas próprias redes sociais e essa troca não acontece. Então, se para a gente é importante, né, o olho no olho, o toque, o contato, ver que está, né, você perceber que está sendo ouvido, para o idoso é muito mais, né? Então, ele precisa disso. Olha, eu preciso ser escutado, eu preciso ser ouvido naquilo que eu acredito, naquilo que eu valorizo, nas minhas verdades, né? No meu conhecimento. E isso é uma coisa que a nossa sociedade perdeu um pouco. Né? O idoso começa a falar, as pessoas mudam o assunto. Não E né? eu acho, e isso é interessante, isso que você colocou, porque assim, as pessoas estão muito perdidas, às vezes, até nas redes sociais, dão pouca atenção. E dão pouca atenção para o idoso, dá pouca atenção para a criança. As pessoas estão muito dando menos atenção. E agora a gente está precisando das redes sociais para se conectar. Então é meio louco isso. Outro dia eu estava falando com um pediatra, meu amigo Marco Antônio, acho que ele estava até aí, não sei se ele está aí ainda. Mas o Marco Antônio estava falando sobre isso, que eu acho que agora é como é que a gente pode fazer um uso saudável de telas. Vamos mudar a ideia agora, vamos criar uma perspectiva. Acho que a gente chegou num ponto que o uso estava tão ruim e que a gente agora pode fazer, a gente pode reinventar e fazer um uso saudável delas. Porque estava ruim para todo mundo. Você vê, o idoso estava se sentindo sozinho, a criança estava se sentindo sozinha. Então, as pessoas estavam se sentindo sozinhas. E agora nós estamos fechados, né, dentro das casas. E eu acho que muitas famílias estão se reconectando. Eu tenho visto muitos dos meus pacientes falando isso, assim, que agora eles têm mais tempo em família, fazem jogos juntos. Então, assim, eu acho que o fato da gente ter menos estímulos propiciou que as pessoas se juntassem mais e propiciou recursos familiares. As pessoas estão mais próximas, ouvindo mais, que é isso que você falou. E às vezes isso não é tão complexo, né? Acho que as pessoas estão correndo tanto, tá tão difícil. E às vezes a gente corre mesmo, né? Eu mesma, mesmo durante a pandemia, eu não parei de trabalhar. Eu estou trabalhando, às vezes até trabalhando mais, porque as lives, por exemplo, eu não fazia antes da pandemia e hoje eu faço, então eu tenho um trabalho extra. Mas eu entendo que esse trabalho extra, ele é maior
e é por isso que isso gera significado, porque eu entendo que eu estou gerando aqui um conhecimento que eu posso levar até as pessoas, que elas podem fazer com que a vida possa ser menos difícil, né? Mais leve, né? Com que a vida possa ser melhor. O que eu posso fazer que eu posso tornar minha vida melhor hoje? São coisas pequenas que a gente pode fazer. Então, quando a gente fala em recursos, são recursos às vezes tão pequenos, né? Que a gente precisava fazer. Não é nada tão complicado. E aí é o que você está dizendo agora, que as pessoas estão descobrindo às vezes coisas pequenas que elas dando atenção para aquela pessoa, ouvindo, fazendo uma coisa pequena, às vezes está gerando um resultado tão grande, então, por que não? Né? Essa coisa é importante, né? Assim, eu acho que atenção aos detalhes, né? Assim, focar, olha, esse tempo é seu, então vamos juntos aqui fazer o que for. Isso é muito rico e gera muita harmonia, muita gratidão e multiplica ali muita coisa boa, né? Então, algumas famílias assim me trouxeram da experiência, porque tem várias famílias com membros morando em outros países e que às vezes o idoso não participava da comunicação pelas mídias sociais e que agora Olha sim, só, estão participando, estão conseguindo fazer essa comunicação, pronto, está aberto esse espaço, né? Isso vai permanecer depois, né? Tenho muitas experiências de pacientes que têm feito, assim, eu tenho uma paciente que ela é encantadora, ela faz coisas inimagináveis que eu pretendo fazer quando eu conseguir um horário. Ela tá fazendo aula de tambor, de bateria de casa, tá fazendo aula de tambor e faz yoga e está fazendo uma técnica de meditação também de casa. Além disso, encontra com o filho e com a nora, que virtualmente, que estão morando no Canadá e tudo. E ela consegue conjugar isso. E ainda tem um momento diário em que ela, pela live, ela toma vinho com as amigas e tal, e faz lá a confraria de vinhos que era presencial, agora é pela live, né? Então, assim, essa capacidade de adaptar, né? A uma situação tão específica, inusitada, chamou muito atenção, porque era uma coisa que a gente achou que o público mais idoso não fosse ter. E realmente nos surpreendeu muito. Essa resiliência. Olha, então para viver assim, não vamos lutar contra isso, vamos viver e procurar viver da melhor forma. Tá aí uma sabedoria, né? A gente precisa mesmo lutar contra o inevitável, gera muito mais dificuldade do que gera, né, o aprendizado com essa questão mesmo. Se é para viver o momento, vamos viver da melhor forma, né? Teve uma circunstância, eu estava atendendo uma senhora e eu percebi que ela estava incomodada com a máscara e tudo. Aí eu falei, pode tirar a máscara um pouco, eu tô de máscara, a porta tá aberta, a janela tá aberta e tal, não tem problema tirar. Ela, doutora, regras são regras, eu preciso seguir a regra. Se é para usar, eu vou usar. Né? Assim, aquela coisa, eu falei, olha que é isso, né? Flexibilizar, às vezes para mim, para ela não precisava, né? Assim, né? Aquela coisa de reconhecer no outro o que é que ele precisa mesmo. Então, eu acho que a experiência de vida traz muito um aprendizado de que as coisas passam. Portanto, eu não preciso sofrer tanto. Vai passar, a gente vai evitar, vão surgir momentos melhores, né? Eles me trazem muito isso no dia a dia, sabe? Ok, né? Tá difícil, mas vai passar. Tudo passou, a vida mudou tanto, já aconteceu tanta coisa, não é isso que vai ficar, né? E é interessante você estar falando uma coisa. Quando eu fiz o meu mestrado, que eu estudei o sucesso de uma visão intergeracional. E o meu idoso acima de 65 anos, porque aí eu fui pondo em idades, depois eu pus a turma acima de 65 anos. Porque aí eu não dava para eu classificar em muitas idades, porque os grupos eram pequenos, porque eu pesquisei principalmente pela internet. Então, o idoso naquela época, se fosse hoje, eu já ia ter um monte mais de idoso respondendo a minha pesquisa. Com certeza, mas naquela época estava mais difícil. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que eles se mostraram um dos grupos mais saudáveis. Então, eu acho muito legal isso, assim, mais otimista. O grupo. Aí você fala, poxa, o grupo mais velho, acima de 65 anos, como é que você vai entender que eles estão entre os mais otimistas da minha pesquisa? Eles estavam entre os grupos mais otimistas da minha pesquisa.
Eles só perderam para os de 56 a 65. Esses foram mais otimistas que eles. Mas eles só perderam para esses. Né? Então, aí, assim, a gente fala assim, otimistas, mais felizes. Aí a gente foi ver mais flexíveis na forma de resolver problemas e tudo mais. Então, assim, em termos de comportamentos, menos preocupados. Os outros grupos estão todos preocupados, os idosos não estão mais preocupados mais. Então, eles estão num outro momento de vida e isso é relevante e é importante, merece ser valorizado. E por que não vamos valorizar isso? E nós precisamos disso para a sociedade viver bem, e nós precisamos disso. Né? Vamos aprender com isso, né, gente? Assim, essa impulsividade toda que nos move, né? E que tem a ver com o momento de vida, né? Das pessoas aí entre 30 a 60 anos, realmente é uma questão circunstancial, mas que não precisa ser uma coisa que vai você vai ter essa característica para sempre. Tem a ver com a questão, né, da construção da vida, da carreira, mas não necessariamente tem que ser assim. E esse aprendizado de que você pode sim viver as questões de uma forma melhor e mais saudável, né? Se flexibilizando e adaptando, aí é maravilhoso. Eu acho que é uma grande lição, assim. Agora, em outro momento, Renata, eu percebi que a gente precisa trabalhar e ter, assim, eu estou mudando o foco da conversa aqui, mas a questão da morte para o idoso, é claro que a gente pensa muito mais em morte quando a gente tem mais de 60 anos do que quando a gente tem 20, apesar de todos nós sabermos que estamos fadados a morrer. Né? Assim, é claro que essa circunstância, esse pensamento, ele é mais frequente. E com a questão da pandemia, esse pensamento ficou mais frequente ainda, né? Então, muitas vezes, o que eu percebo é que a pessoa quer falar sobre isso e quem está perto não quer ouvir, porque ela acha que se a pessoa fala sobre morrer, que a pessoa vai entristecer. Isso vai gerar uma depressão. Não vai, né, gente? Assim, a pessoa quer falar porque ela precisa compartilhar daqueles sentimentos, daqueles pensamentos com alguém, né? E ter quem esteja disponível para ouvir, para partilhar isso com ela, pronto, isso já é em si terapêutico, né? E a gente tem que saber falar, tem que saber dar esse espaço para a pessoa poder manifestar isso, né? Não necessariamente porque ela está morrendo. Todos nós estamos morrendo um pouco a cada dia, né? Mas porque isso é um assunto que é realmente mais eminente para ela do que para um grupo muito mais jovem. E pensar sobre a morte também, as pessoas têm uma ideia que falar sobre a morte, pensar sobre a morte é negativo. Mas não necessariamente. Quando a gente sabe da nossa finitude, a gente também se dá a oportunidade de aproveitar mais. Então, quando a gente tem essa noção de que a gente vai morrer algum dia, a gente também dá para nós a oportunidade de curtir o dia de hoje e curtir o momento presente. Então, eu acho que e dar essa oportunidade de falar sobre o futuro, mas de falar sobre o momento presente, eu acho que é fundamental, né? E isso faz parte da nossa vida, de todos nós. Meu avô morreu com 100 anos, e um deles. E esse meu avô, ele era muito interessante, que ele conversava muito sobre algumas coisas. Eu lembro que uma vez ele no hospital internado, e ele sentadinho, arrumadinho, internado, ele já estava com 100, ele teve uma pneumonia, mas ele era o melhor do CTI. Aí eu cheguei lá no CTI, ele estava sentadinho, arrumadinho assim e tal, e ele vira para mim e fala assim: eu acho que eu já estou indo. Aí eu olhei para a coisa ali em volta e falei: dá uma olhada para o seu entorno. Aí ele olhou o entorno dele, assim, os outros estavam muito pior do que ele, né? Ele não morreu dessa vez, ele morreu de uma terceira internação depois dessa. Mas ele estava sentadinho ali, assim, né? Aí eu falei, dá uma olhada aqui em volta. Aí falou, dá uma olhada para o senhor como é que o senhor está. O senhor vai colocar limite na vontade de Deus? Aí ele começou a rir, ele riu ali sobre o assunto. Falei, né? Aí ele falou, eu estou muito melhor do que esses outros, toda que eu estou sentado, eu estou em pé. Ele falou, eu posso levar a placa? E levar a placa para casa, a placa falava a idade dele.
Ele achou super importante ele ter 100 anos e ele tá com a placa lá escrito 100 anos. Aí ele começou a ler as plaquinhas dos outros. Os outros estavam bem mais novos e muito piores do que ele. Aí ele começou a rir, ele mesmo riu. Mas quer dizer, mesmo que fosse ali, ele estava querendo falar sobre aquilo, eu deixei ele falar sobre aquilo, brinquei com ele sobre o assunto, mas eu deixei ele falar. As pessoas têm aquela coisa assim, não, o senhor não vai morrer, não, ou não sei o que lá. Não, como não? Né? Eu só brinquei, falei, nós não vamos colocar limite, né, na vontade de Deus. Aí ele achou a graça, ele riu do assunto. E aí depois pediu para levar a plaquinha para casa. Então, assim, e saiu do hospital, e saiu bem, e saiu ótimo. Né? Agora, ele já estava realmente mais idoso, ele já estava sabendo disso, ele estava com 100 anos. Então, ele já estava percebendo essa questão. E é claro, e nós também. Agora, as pessoas, às vezes, elas evitam. Não, isso não vai acontecer. Para quê? A pessoa fala disso, ela muda de assunto. Aí ela fala outra coisa. Aí ela não conversa. Né, Renata? Eu imagino com você também. Muitas vezes tá a família junto e o idoso começa a falar. E a gente, né, no mesmo momento da consulta, o idoso fala: eu já estou pronto para morrer. Até a Edênia colocou isso também, que a mãe fala e tudo. Tá Eu estou aqui, pronto para morrer. Aí a família fala: não pode falar isso, que absurdo e tal. Gente, mas a pessoa tá com essa sensação. Tipo, deixa eu falar por quê, né? A pergunta que a gente faz, né, e que gera abertura para a conversa é por que você está com essa sensação? O que te faz pensar isso? Né? Porque a idade em si, não necessariamente. Você pode ter 85 e viver até 105, até 110, né? Então, ter 85 não quer dizer que você está morrendo. O que te faz ter essa sensação? É importante conversar, perguntar por quê, o que a pessoa quer dizer, o que ela quer fazer, que ela não está fazendo. O que a gente pode ajudar para que ela faça aquilo que ela gostaria de fazer, para que ela tivesse, né, esse tempo que ela considera de vida positivo e satisfatório e produtivo isso da dela, da forma, da forma dela. E esse pronto para morrer também, ele pode ser interpretado de outra forma também, que é interessante. A gente tem uma ideia do pronto para não morrer como algo negativo. E a gente às vezes acha. E eu lembro quando eu tive no Instituto Beck, na Filadélfia, o Beck estava com 89 anos. Aí um colega meu que estava comigo, ele falou assim: nossa, ele está prontinho para morrer. O que ele estava querendo dizer? Ele é tão espetacular, tão sensacional, ele tem uma sabedoria tão assim, ele passa uma paz, uma serenidade tão grande que, olha só, ele não estava dizendo que ele estava morrendo, que ele estava velho, nada disso. Ele estava falando de outra forma. Então, como que a gente pode interpretar isso de outro jeito? Né, também, porque pode ser, olha, eu já fiz tudo e fiz tudo muito bem feito. Também pode ser, olha, ele fez tão bem feito que ele está pronto para morrer. Meu colega estava elogiando quando ele disse isso. Ele agora fez 99 essa semana. Tem 10 anos que ele está prontinho para morrer e está ótimo. Isso muitas Olha vezes... só, tá dizendo aqui, deixa eu só te interromper. Queria que você fechasse rapidinho, só tem mais 1 minuto. Aí eu vou deixar com você agora. Gente, obrigada, adorei. A Laila agora termina aqui. Eu só a importância de ouvir. Porque o não ouvir gera afastamento. Muitas vezes o paciente fala com a gente: doutor, eu preciso falar porque eles não me ouvem. Eles é quem está mais próximo, é a família. Então, a gente tem que dar esse espaço, porque isso trata, acho que uma das maiores vulnerabilidades do idoso que a gente conhece, que é essa angústia, essa sensação de solidão mesmo, né? Olha, e eu acho obrigada. que é isso aí. Obrigada, querida. Adorei você estar aqui conosco. Foi um prazer. Temos 20 segundos. Mas... Obrigada pelo convite, viu? Nós vamos fazer outras depois. Eu acho que fica a dica aqui, gente. Ó, vamos ouvir mais, vamos deixar falar e vamos dar mais possibilidades de estar mais juntos deles, não é isso? Obrigada, viu? Obrigada.